Boa noite, meus irmãos, paz e graça do Senhor Jesus a todos, todas. Também cumprimento aqueles que nos assistem por meio das redes sociais. Queria nesta noite de hoje, e a minha oração é que Deus possa falar a sua alma profundamente. Nós vamos seguir nossa série de exposições da Palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus. Abra a sua Bíblia aí no capítulo de número 10, e nós vamos hoje concluir este capítulo. Nós estamos nessa jornada bíblica de exposição da Palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, e hoje nós iremos fazer a leitura de 3 versos bíblicos. Mateus capítulo 10, do verso 40 ao verso de número 42. E nós iremos pensar um pouco sobre a nossa identificação com Cristo, como seus discípulos. Oremos, irmãos, a Deus antes de lermos a palavra, por favor. Fique com a Bíblia aberta e curve sua fronte. Senhor, nosso Deus e Pai onipotente, nós estamos, Senhor, diante da Tua presença, debaixo da autoridade do Teu Filho Jesus Cristo, reconhecendo, ó Deus, que os nossos méritos estão nele, não em nós, Pai. Nós queremos louvar ao Teu nome, ó Deus, pela oportunidade que temos de, nesse momento de culto de adoração, termos a oportunidade de ouvir a Tua palavra. Até este momento, ó Deus, nós nos direcionamos ao Senhor por meio das nossas orações, dos nossos louvores, e agora o Senhor se direciona, ó Deus, aos nossos corações, e nós te pedimos que o Senhor fale profundamente às nossas almas, Senhor. Reconhecemos que não somos dignos e merecedores desse momento. Nem eu, ó Deus, sou digno de estar aqui nesse lugar ministrando a Tua palavra. Portanto, Senhor, cobre-me com Tua graça, cobre-me com Tua misericórdia, e que eu possa, Senhor Deus, de alguma forma ser útil na vida do Teu povo, para consolação, para confronto e para edificação. Que o Senhor, ó Deus, fique conosco nessa noite preciosa de hoje, e que possamos sair daqui deslumbrados, ó Deus, da nossa união com o nosso Redentor, pois somos um com Ele e Ele é um conosco. Por isso te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Acompanha a leitura aí em sua Bíblia, por favor. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Somente até aqui, meus irmãos, e nós iremos pensar um pouco nessa passagem das Sagradas Escrituras. Meus irmãos, uma das doutrinas mais maravilhosas e que encanta profundamente o meu coração é a união mística de Cristo com o seu povo, a união de Cristo com os seus discípulos ou a união de Cristo com os seus servos. É justamente com base nessa união que nós temos com Cristo que nós recebemos os benefícios e as graças da redenção. Quando nós falamos, irmãos, da nossa união com o Senhor Jesus, nós estamos primeiro falando de uma união que tem um caráter legal. O que significa isso? Que Cristo, Ele é o representante, ou aquilo que nós conhecemos na teologia do pacto como cabeça federal. Ele é aquele que nos representa diante de Deus. Então nós temos uma união de natureza legal, forense. Nós também temos uma união com Cristo de natureza ontológica. O que isso significa? Que nós estamos realmente unidos à pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Calbart dizia que nós somos aquilo que é conhecido como a extensão da encarnação de Cristo nesse mundo. A igreja, além de ser a embaixada do reino, nós somos os representantes do reino de Deus nesse mundo. Nós estamos unidos a Cristo de forma legal, de forma ontológica e de forma funcional, porque nós damos prosseguimento à obra dele nesse mundo. Irmãos, a doutrina da união mística de Cristo com o seu povo é uma doutrina maravilhosa, e é por causa desse ensino
É por causa dessa doutrina que nós temos a convicção e a certeza da nossa redenção, porque sabemos que uma vez que estamos unidos de forma íntima e profunda ao nosso Redentor e que nós somos um com Ele, temos a plena certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode até se questionar aí o porquê desse ensino, o porquê dessa doutrina e onde ela está ligada a essa passagem bíblica lida. Nós vamos ver isso posteriormente. Quando Paulo vai tratar da união de Cristo com os seus discípulos, ele vai usar algumas figuras, como por exemplo a figura do contexto da anatomia. Ele vai falar que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o seu cabeça. Ou seja, por cabeça nós estamos dizendo que nós estamos ligados a Cristo, porque nós somos o corpo dele, e ele é o nosso cabeça, e ele é autoridade sobre nós. Outra figura que Paulo também usa é a figura da oliveira. Cristo é a oliveira e nós somos os ramos. Nós somos alimentados pela seiva do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitalidade provém do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo e da nossa união com Ele. Ele também vai usar a figura do casamento, que é a união mais íntima que existe entre seres humanos, a ponto do livro do Gênesis, no capítulo 2, dizer que ambos se tornam uma só carne. E quando ele fala isso, ele está tratando dessa união. E outra figura que ele usa é a figura do edifício, tendo Cristo como a pedra angular que sustém as demais estruturas desse edifício. Eu poderia citar aqui outros exemplos para nós termos a ideia e o entendimento de que de fato nós estamos realmente unidos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso é maravilhoso para nós, meus irmãos. Isso é muito maravilhoso. Nós sabemos que na eternidade Deus nos elegeu de forma incondicional e no tempo e na história Ele manifesta essa eleição nos unindo profundamente ao nosso Redentor. É maravilhoso saber que nós estamos tão íntimos de Cristo, nós estamos tão próximos do nosso Redentor, que nós podemos dizer com toda certeza que já não vivemos mais nós, mas Cristo, Ele vive em nós. Veja aí o que diz o verso de número 40. Jesus está aqui, mais uma vez, terminando as instruções que Ele está dando aos seus discípulos, após haver chamado esses discípulos, capacitado esses discípulos. Ele agora está dando instruções aos discípulos com respeito à missão que eles tinham a cumprir. E agora Ele encerra as instruções dizendo o seguinte: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Porque, meus irmãos, quem recebe um mensageiro de Cristo, recebe ao próprio Cristo. Não é simplesmente porque esse mensageiro representa Cristo, mas é porque esse mensageiro de Cristo também está unido ao próprio Cristo. Se você for ler a Bíblia, lá em Atos capítulo 9, você vai ver que Paulo, ele patrocinou uma perseguição contra a igreja, lá no seu estado inicial. E quando Paulo pediu autoridades aos sacerdotes para ir a Damasco perseguir os cristãos, no meio do trajeto Cristo aparece para ele. E Cristo diz para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E nós sabemos que Paulo ali estava perseguindo os discípulos de Cristo. Mas ao perseguir os discípulos de Cristo, Paulo estaria perseguindo o próprio Cristo. Não simplesmente porque os discípulos representavam a Cristo, mas porque os próprios discípulos estavam unidos ao Redentor. Após a conversão de Paulo, ele vai dizer que ele cumpre no corpo dele aquilo que resta das aflições de Cristo. O que ele está dizendo, em outras palavras, é que o sofrimento que ele está experimentando no seu próprio corpo, na sua própria pele, é como se fossem os sofrimentos do Senhor Jesus. E isso aponta, meus irmãos, para a nossa união com Ele. Por isso que Jesus diz aqui aos discípulos: quem recebe a vocês, está recebendo a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Porque quem recebe a Cristo, recebe ao Pai. Porque Cristo está unido ao Pai. Porque quem recebe um discípulo, recebe a Cristo. Porque o discípulo está unido a Cristo. Então receber o mensageiro de Cristo é a mesma coisa que você receber o próprio Cristo. E recebendo o próprio Cristo, você está recebendo o Pai. A implicação contrária disso também é verdade. Quem rejeita o mensageiro de Cristo, rejeita o próprio Cristo. E uma vez que você rejeita Cristo, você também rejeita o Pai. É uma cadeia que não tem como você fracioná-la. Rejeitar um discípulo de Cristo é rejeitar Cristo e, consequentemente, rejeitar o Pai.
Aceitar o discípulo de Cristo é aceitar a Cristo e, consequentemente, aceitar o Pai. Então veja a importância que tem, não somente daqueles que iriam ouvir os discípulos abrirem as portas das suas casas em hospitalidade. Não era somente isso, mas abrir o coração com respeito à mensagem do Evangelho. Não bastava somente abrir a casa, tinha também que abrir o coração para ouvir a mensagem do Evangelho. Ao abrir a casa, ao abrir o coração, eles estavam não só recebendo os discípulos de Jesus, mas eles estavam recebendo o próprio Cristo, e eles estavam consequentemente também recebendo o Pai. Aí no verso 41 ele diz: quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá galardão de justo. O que seria receber um profeta no caráter de profeta? É receber um profeta e dar ao profeta as honras de um profeta. O que seria receber um justo no caráter de justo? É receber um justo e dar ao justo as honras de justo. Não é somente abrir a porta da casa, mas é acolher o profeta, o justo, porque eles são dignos disso. Então, quando você recebe um profeta na qualidade do profeta, ou seja, no caráter do profeta, dando a esse profeta cuidado e honra, Jesus vai dizer que eles não perdem o seu galardão posteriormente. Verso 42: e quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a uns desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Primeiro, quem recebe um profeta, dando a ele as honras de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo, na qualidade de justo, recebe galardão de justo. O galardão aqui, meus irmãos, é uma recompensa que Deus dá àqueles que praticam a hospitalidade para com seus servos, profetas, justos e posteriormente o discípulo mais simples que você pode encontrar. Quando você trata eles bem, os acolhe, os recebe, você receberá galardão de profeta, de justo, e seu galardão jamais será perdido nos céus. É importante, irmãos, frisar para nós que a nossa salvação, ela não é conquistada pelas nossas obras, ela não é conquistada pelos nossos méritos, pela nossa capacidade, pela nossa desenvoltura. A nossa salvação, ela é conquistada por Cristo e pelos seus méritos. Nós temos aprendido que os tesouros de méritos que nós temos estão em Cristo e não nas nossas obras. Entretanto, as recompensas dos céus, os galardões, os prêmios que Deus irá dar ao seu povo, está incluso os nossos atos, as nossas ações e o nosso serviço a Deus. Perceba, além de Deus nos salvar pela graça, Ele nos coroa com recompensas também, de acordo com aquilo que a gente faz. Por causa da doutrina da justificação pela fé somente, nós corremos muitas vezes o risco de achar que o nosso serviço a Deus nesse mundo não tem recompensa nenhuma, que aquilo que a gente faz para Deus nesse mundo não tem galardão nenhum, e isso não é verdade. A nossa confissão de fé, ela traz uma cláusula sobre a doutrina da justificação, e ela também traz uma cláusula sobre a doutrina das obras. E nós cremos, meus irmãos, que as obras que nós praticamos, os atos e serviços que nós fazemos, não fazemos isso para adquirir salvação, porque ela já foi conquistada por Cristo para nós, mas nós fazemos isso como efeito da salvação que já alcançou nossa vida. Portanto, aquele que abre a porta da sua casa para receber um profeta, receberá galardão de profeta. É como se ele compartilhasse das recompensas daquele profeta. Quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E quem der um copo de água fria a um destes pequeninos que crê em mim, jamais perderá o seu galardão. Quem são os pequeninos aqui? Os pequeninos aqui não seriam necessariamente as crianças. Os pequeninos aqui são os discípulos de Jesus Cristo. O discípulo mais simples de Jesus, se você der um copo de água fria a ele, jamais você vai perder a sua recompensa. Você pode até pensar e dizer: um copo de água fria é uma coisa tão banal, uma coisa tão simples, tão corriqueira. Mas no Antigo Oriente, um copo de água fria tem uma importância muito grande. É importante lembrar que o Antigo Oriente era uma região altamente desértica. As pessoas andavam muito a pé, a camelo. Então um copo de água fria tinha um valor muito grande. Talvez para nós, na nossa realidade, um copo de água fria não tenha valor nenhum. Mas na cultura do Antigo Oriente tinha sim um valor muito grande. Então dar um copo de água fria demonstrava um cuidado. E quando isso acontece, Jesus disse que você não perderá o seu galardão. Irmãos, quando você acolhe um profeta, quando você acolhe um justo, quando você acolhe um discípulo de Jesus, em última instância, você está acolhendo o próprio Cristo. O próprio Cristo. Lembra que Cristo disse: eu tive fome,
e vocês não me deram de comer. Eu tive sede, e vocês não me deram de beber. Eu estava nu, e vocês não me vestiram. Eu estava preso, e vocês não foram me visitar. Quando vocês fizerem isso a um dos meus pequeninos, vocês estarão fazendo a mim. Olha, meus irmãos, a identificação que Cristo tem com os seus discípulos, uma identificação tão íntima, tão profunda, que fazer algo a um discípulo de Cristo, ao servo de Cristo, é fazer ao próprio Cristo. Irmãos, eu vejo pessoas que estão dispostas a fazer tudo por Cristo, mas não amar os seus discípulos, mas não amar os seus irmãos, mas não servir ao seu próximo na igreja. A melhor forma de você demonstrar seu apreço e seu amor por Cristo é como você lida com os seus irmãos. Os seus irmãos são os discípulos de Cristo. Não adianta você dizer para mim: pastor, eu amo profundamente a Cristo, mas eu não gosto dos meus irmãos. Porque o nosso amor por Cristo é testado dentro do seu povo. Como você lida com o seu irmão, como você lida com sua irmã, é uma forma de você demonstrar amor pelo Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque sobre seu irmão está Cristo. Seu irmão está unido a Cristo. Eu sei que muitas vezes você talvez não encontre no seu irmão razão para amá-lo, para servi-lo. Entretanto, nós devemos olhar para Cristo. Fazer algo a um discípulo de Cristo é fazer algo ao próprio Cristo, porque esse discípulo está unido ao seu Redentor. Meus irmãos, isso é maravilhoso para nós, porque muitas vezes nós desconectamos o nosso relacionamento com Deus e com Cristo do nosso relacionamento com o próximo. E o que Jesus está dizendo aqui é: aqueles que fizerem um bem a vocês, abrirem as portas para vocês, receberem vocês, estarão também me recebendo, e me recebendo também receberão o Pai. Percebam, meus irmãos, a importância que tem dos nossos atos de serviço para com o próximo, para com o discípulo de Cristo, para com o servo de Cristo. Nós hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical ouvimos sobre acolhimento na igreja. Nós precisamos entender, meus irmãos, que os nossos irmãos, eles estão unidos a Cristo. E uma vez que os nossos irmãos estão unidos a Cristo, nós também estamos unidos uns aos outros. Porque nós queremos desconectar o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo. Isso é impossível. Então, quando você olhar para essa passagem bíblica aqui, não veja simplesmente que Cristo aqui está sendo recebido por esses discípulos, porque eles estão simplesmente representando a Cristo. Eles não estão simplesmente representando a Cristo em seus lábios, em sua mensagem. Eles estão carregando o próprio Cristo em suas vidas. Quando nós fomos convertidos por Deus, nós morremos para nós mesmos, para que Cristo viva em nós, de tal forma que a vida que nós vivemos agora, nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Isso, meus irmãos, muda toda a nossa perspectiva com respeito à fé cristã, que muitas vezes nós estamos buscando aquelas questões mais transcendentais, verticais, e muitas vezes nós esquecemos o nosso relacionamento com os discípulos do nosso Senhor Jesus. Quando você abre a porta da sua casa para receber um discípulo de Cristo, você está recebendo o próprio Cristo. A forma que você trata um discípulo de Cristo é a forma que você trata a Cristo. Irmãos, infelizmente nós estamos vivendo hoje tempos difíceis. As pessoas têm separado aquilo que elas não deveriam separar. Elas têm separado aquilo que Deus uniu. Cristo está unido à sua igreja. Cristo está unido ao seu povo. Cristo está unido a seus discípulos. Você acha que as metáforas bíblicas que nós temos aqui, de corpo e cabeça, são simplesmente metáforas humanas? Irmãos, todas as vezes que a Bíblia usa metáforas para falar de realidades celestiais, a metáfora, ela nunca registra plenamente aquilo para qual ela aponta. A metáfora é sempre imperfeita. A metáfora, ela sempre é inferior. Ou seja, quando Paulo usa a metáfora do corpo e do cabeça, ele está tratando de algo maior. Ele não pode estar tratando de algo menor. Quando ele fala da oliveira e dos ramos, ele está tratando de algo maior. Ele não pode estar tratando de algo menor. Quando ele fala, por exemplo, de Cristo
como a pedra angular e nós como as pedrinhas que compõem o edifício. Ele está falando de algo maior e não de algo menor. Eu queria que nessa noite de hoje você saísse daqui deslumbrada e deslumbrado, porque verdadeiramente nós somos um com Cristo. Irmão, se tem uma doutrina que alegra profundamente o meu coração e a minha alma, é a doutrina da união com Cristo. Eu saber que eu sou um com o meu Redentor, eu saber que o meu Redentor é um comigo, eu saber que em Cristo nós somos um, e isso é algo que não é simplesmente metafórico, isso é algo real. A união de Cristo com o seu povo não é algo simplesmente analógico, mas é algo real. Nós que somos o povo de Deus, estamos realmente unidos ao nosso Senhor Jesus, e a nossa união é uma união indestrutível, de tal forma, irmãos, que é com base nesse ensino que nós podemos dizer que um servo de Deus que foi uma vez salvo, ele jamais vai se perder, porque nós estamos unidos a Cristo de tal forma que se Deus pega alguém que foi salvo e joga nas profundezas do inferno, é como se o próprio Cristo fosse junto com ele. Entenda a nossa união com Cristo como algo altamente profundo. Isso não é meramente algo superficial. Por isso que Jesus podia dizer que aquele que faz bem a um profeta, a um justo e a um discípulo dele, terá galardão, porque isso é feito ao próprio Cristo. Nós muitas vezes estamos dispostos a gastar muito tempo em oração, e eu não estou dizendo que a oração não é importante. Ela faz parte do nosso relacionamento com Cristo. Mas nós não temos muitas vezes a desenvoltura de parar e ouvir pelo menos os nossos irmãos que estão sofrendo 30 minutos. Nós desconectamos o nosso relacionamento com Deus, com o nosso próximo. Muitas vezes saímos das nossas casas para vir ao local de culto, que também é importante. Mas nós temos dificuldade de visitar irmãos que estão sofrendo, de abrir a porta da nossa casa para irmãos que estão precisando de acolhimento. Quando você age assim, você está demonstrando o seu amor por Cristo. Eu sei que nós temos N justificativas. Pastor, tem pessoas na igreja que é muito complicada de se amar, é muito difícil. Tem pessoas que só de conversar eu já fico mal. Eu queria que a partir de hoje você olhasse para essas pessoas, mas olhasse para ela como alguém que Deus colocou na sua vida para dar a você a oportunidade de demonstrar seu amor por Cristo, amando essa pessoa. O grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o segundo é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, amar a Deus e amar o próximo são os dois grandes mandamentos, e amar o próximo é um desdobramento do nosso amor por Deus. Se nós amamos verdadeiramente a Deus, nós iremos amar o nosso próximo, acolher, cuidar de um discípulo do nosso Senhor Jesus, e isso implica em recompensas eternas. Irmãos, aqui não é uma questão de mero discurso, aqui é uma questão prática. Nós precisamos demonstrar nosso amor por Cristo, amando os discípulos de Cristo, o mais simples discípulo de Cristo, porque ele fala aqui do profeta, que é o porta-voz de Deus, o veículo da revelação divina, fala do justo, que é o homem que se sujeita à lei de Deus, e fala do discípulo simples, pequenino. Quando você faz isso, você tem recompensas eternas. Algumas considerações que eu queria que você pensasse comigo nessa noite de hoje, nesse bloco textual aqui. A primeira, irmãos, é a seguinte: nós estamos, irmãos, tão unidos ao nosso Senhor Jesus, que Ele se identifica conosco, e nós nos identificamos com Ele. Irmãos, olha que interessante, Cristo desceu da glória, e assumiu a humanidade, e se tornou um de nós, para que uma vez convertido, nós venhamos nos tornar como Cristo. Atanásio foi um pai da igreja, e ele dizia o seguinte: Deus se fez homens, para que os homens se tornem deuses. E o que ele queria dizer com isso, não é que nós vamos nos tornar divindades, ou Deus Todo-Poderoso. Ele estava dizendo que nós somos agora participantes da natureza divina.
Nós refletimos a Cristo nesse mundo. O grande propósito de Deus, pelo qual Ele salvou pecadores, é tornar esses pecadores semelhantes ao seu Filho Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, que são chamados de acordo com o seu propósito. Deus nos predestinou na eternidade para sermos conformes à imagem de Cristo. E Deus está usando os meios, vários meios para tornar Cristo, para moldar Cristo em nós. Circunstâncias, pessoas, dificuldade, dor, sofrimento, tudo que nós experimentamos nesse mundo é Deus nos forjando para nos tornar parecidos com Cristo. Porque um dia Cristo assumiu a nossa humanidade, para que agora nós possamos refletir Cristo nesse mundo. Nós estamos, meus irmãos, intimamente unidos ao nosso Redentor. Nós estamos unidos a Cristo. O pacto da redenção que Deus fez na eternidade foi Deus separando um povo e dando ao Filho. Foi o Filho vindo a esse mundo morrer por esse povo. E foi o Espírito Santo vindo a esse mundo aplicando a redenção no coração desse povo. Nós, como povo de Deus, temos o Espírito Santo habitando em nós, que é esse elo da nossa união com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós não somos de nós mesmos, irmãos. Nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus, estamos unidos a Cristo. Eu sempre digo, meus irmãos, que o Evangelho não é sobre nós, o Evangelho é sobre Cristo. A história do mundo não é sobre nós, a história do mundo é sobre Cristo. Nós somos coadjuvantes. Cristo, Ele é o grande protagonista. Deus salvou você, Ezequias, para que você não seja mais Ezequias, mas para que você seja Cristo nesse mundo. Deus salvou você, Sóstenes, para que você não seja mais Sóstenes, mas para que você seja Cristo nesse mundo. Deus salvou você, Vanessa, para que você não seja mais Vanessa, para que você seja Cristo nesse mundo. Nós somos, irmãos, um com Cristo. É por isso, irmãos, que essa união com o nosso Redentor, ela é tão íntima, ela é tão profunda, ela é tão intensa, que nós podemos dizer que as chagas de Cristo são as nossas chagas, as dores de Cristo são as nossas dores, a cruz de Cristo é a nossa cruz, o sofrimento de Cristo foi o nosso sofrimento, porque com Ele fomos crucificados. E isso só é possível por causa da união mística que nós temos com o nosso Salvador. Nós não temos, irmãos, como explicar com palavras humanas como se dar essa união. É por isso que é mística, está além do nosso entendimento. As metáforas de corpo, de casamento que nós encontramos nas Escrituras, elas são metáforas muitas vezes simplórias para explicar algo que é glorioso. Acolher, receber, amar e cuidar de um servo de Deus é uma forma de você demonstrar seu amor por Jesus Cristo. É uma forma de você demonstrar seu amor por Jesus Cristo. Eu queria que você olhasse para o seu irmão a partir de hoje e visse ele como uma oportunidade que Deus te dá de você amar Jesus Cristo. O nosso amor, meus irmãos, não pode ficar somente no âmbito teórico. O amor aqui é um amor de ação, é um amor de atitude, é um amor que abre as portas, é um amor que abre o coração. E nós devemos tratar assim os nossos irmãos. Nós reformados, muitas vezes, gostamos muito da apologética, do ensino teológico, isso é importante. Mas se isso não se desdobrar em atos de amor para com o nosso próximo, a nossa teologia, ela virá contra nós no dia do juízo. Tudo que você conhece de Deus tem que te fazer glorificar o Senhor e amar o seu próximo. Se não tem feito isso, a sua teologia ela vai servir para a sua própria perdição. E quanto mais conhecimento, mais duro e severo será o castigo de Deus. Terceiro, meus irmãos, nossos bens e nossa vida devem estar sempre a serviço dos servos de Deus. Eles não devem ser um fim em si mesmo. Os nossos bens, o nosso serviço, receber um profeta, receber um justo, significa abrir a porta da casa,
Dar um copo de água fria significa dar do seu mantimento. O que é que eu quero dizer com isso? Nossos bens e o que Deus nos deu não deve ser um fim em si mesmo, mas deve ser um meio pelo qual nós amamos o nosso próximo. Deixa eu confessar um pecado aqui para vocês. Eu estava esses dias fazendo a feira, minha esposa não pôde ir, que ela estava doente. Eu também estava doente, mas num aspecto como esse, o homem precisa se sacrificar. E eu desci para fazer a feira, e eu vim com 2 bolsas, elas estavam muito pesadas, que eu via a hora de meus braços saírem do corpo. E eu vinha rápido com as bolsas na mão, e um homem com 3 crianças chegou para mim e disse assim: por favor, me dê 2 bananas dessa para eu dar aos meus filhos. E sabe o que eu fiz, meus irmãos? Eu ignorei. Eu disse: eu não tenho condições, olha a minha situação, mas eu poderia ter parado. E eu fui embora. Irmãos, vocês não imaginam o quanto minha consciência, ela veio queimando da feira até a minha casa. Eu só pensava nas bananas e nas crianças. Eu não estava nem sentindo mais o peso nas minhas mãos. O peso maior estava na minha consciência. Sabe o que eu quero dizer, irmãos, para nós com tudo isso? Que muitas vezes nós temos falhado em amar o nosso próximo. Irmãos, eu queria que nessa noite de hoje, Deus despertasse o seu coração para essa realidade. Deus despertasse sua alma para essa realidade. Você quer amar verdadeiramente a Deus? Você vai demonstrar seu amor por Deus como você ama seus irmãos na igreja. Como você serve a seus irmãos. É uma forma de você demonstrar verdadeiramente seu amor por Deus. E a sua conversão. E a sua conversão. Irmãos, como é que você não pode amar? Como é que você não pode acolher, abrir as portas, servir a alguém por quem Cristo derramou o sangue dele? Como que nós podemos ignorar essa realidade? Desprezar alguém, fechar as portas para alguém por quem Cristo derramou o sangue dele. Se você não acolhe, não recebe, não ama seu próximo, pode ter certeza de uma coisa: você não ama Cristo, você é uma farsa. Nós somos uma farsa. Eu queria nessa noite convidar você a ficar de pé, se você puder. Irmãos, além de fazer todo esse bem ao nosso próximo, Deus não precisava nos dar nada, nada, porque Ele já nos deu tudo. Ele nos deu a redenção, Ele nos deu Ele mesmo. Mas Deus ainda nos recompensa quando nós acolhemos, servimos os discípulos dele. Deus ainda nos recompensa. Você pode perguntar: pastor, e que recompensa é essa? Eu não faço a mínima ideia. Eu não faço a mínima ideia de que natureza é essa recompensa, esses galardões dos céus. Eu tenho muitas perguntas sem respostas. Uma vez alguém chegou para mim e disse: como vai ser esse galardão? Eu disse: eu não sei, eu não faço a mínima ideia. Mas eu sei de uma coisa: Deus recompensa aquilo que nós fazemos para com o nosso próximo. Olha que coisa maravilhosa. Ele não precisava fazer isso, porque Ele já nos deu tudo, e nos dando tudo, Ele nos constrange a obedecer a Ele. Mas quando nós fazemos isso, irmãos, pode ter certeza de uma coisa: o nosso bondoso Deus, Ele nos recompensa, e nos recompensa profundamente. Eu queria que nessa noite de hoje você soubesse que você é um com Cristo, se você verdadeiramente é um cristão. Se você verdadeiramente é um crente, você é um com Cristo. Você é um com Ele porque Ele te representa diante de Deus como cabeça federal. Você é um com Ele porque você está realmente unido a Ele em uma união de natureza ontológica. Eu queria dizer que você é um com Cristo também porque você é um com Ele funcionalmente. Você é representante de Cristo nesse mundo para levar o Evangelho, para cumprir a grande comissão e para levar Cristo àqueles que precisam. Então nós estamos unidos a Cristo em todos os aspectos que você possa imaginar, meus irmãos. Estamos realmente unidos a Cristo. Você já teve a oportunidade de pegar um copo de café e colocar leite dentro e misturar? Tente separar, você vai encontrar uma dificuldade enorme. Nós estamos unidos ao nosso Redentor, de forma íntima e de forma profunda. Feche os seus olhos, eu queria orar. Senhor nosso e Deus nosso,
Ó Senhor, nessa noite de hoje eu quero colocar em Tuas mãos nossas vidas, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que estamos unidos ao Teu Filho Jesus, de tal forma, ó Deus, que aqueles que nos recebem, recebem a Cristo, e ao receberem a Cristo também recebem o Pai. Entretanto, aqueles que rejeitam, ó Deus, os Teus discípulos, eles rejeitam a Cristo, e consequentemente também rejeitam o Pai. O Senhor, ó Deus, poderia executar a obra do Senhor nesse mundo sem nós, mas o Senhor decidiu executá-la por meio de nós, Pai. E eu queria, Deus, nessa noite de hoje, orar pelo Teu povo aqui presente, que nós possamos, ó Deus, verdadeiramente sairmos da teoria, que nós possamos verdadeiramente, ó Deus, amar os nossos irmãos como uma demonstração do nosso amor pelo Senhor, Pai. Se verdadeiramente amamos o Senhor, se verdadeiramente amamos a Cristo, Pai, nós iremos, Senhor, amar os nossos irmãos. Eu oro, ó Deus, pela vida daqueles que porventura estão no nosso meio e que têm, ó Deus eterno, super enfatizado o relacionamento dele com o Senhor no aspecto vertical, mas que tem divorciado, ó Deus, o amor ao próximo, esse amor. Que o Senhor, ó Deus, traga luz a esse entendimento e que verdadeiramente nós venhamos compreender que o nosso amor para com o próximo é um desdobramento do nosso amor pelo Senhor. Eu oro, ó Deus, pela vida daqueles que estão em nosso meio e que compreendem essa verdade. Que o Senhor a cada dia confirme isso no coração dos Teus servos e que eles venham verdadeiramente viver a fé cristã, ó Deus, acolhendo, servindo e amando, ó Deus eterno, o Teu povo. O Senhor, ó Deus, nos salvou e nos deu uma família, e é nessa família que nós desenvolvemos, ó Deus, o nosso amor. É nessa família que nós desenvolvemos a nossa salvação com temor e tremor. Que o Senhor, ó Deus eterno, possa abrir verdadeiramente os nossos corações, para que possamos compreender que nossa casa, nossos bens e nossa vida devem estar, ó Deus, a serviço daqueles por quem o Senhor morreu, por quem o Senhor derramou o Teu sangue, e pelo próximo, ó Deus, de modo geral, nos ajude, ó Deus, a verdadeiramente vivermos a vida cristã com base, ó Deus, nessa realidade. Que o Senhor, ó Deus, aplique Tua palavra no mais íntimo do nosso ser e que verdadeiramente possamos sair daqui convencidos, Senhor, que nós devemos olhar para o nosso próximo como uma oportunidade de amar, que nós devemos olhar para o nosso próximo como uma oportunidade de acolher, que nós devemos olhar para o nosso próximo como uma oportunidade de servir. Fazendo assim, ó Deus, com os Teus servos, estaremos também fazendo ao próprio Cristo. Que o Senhor, ó Deus, abençoe o Seu povo, que o Senhor nos abençoe nessa noite de hoje, em nome de Jesus, amém.